Sempre que se conta uma história, a noite vem. Não importa o lugar, não importa a hora, não importa a estação do ano. O fato de uma história estar sendo contada faz com que o céu estrelado e uma grande lua branca adentrem sorratelos pelos beirais e fiquem pairando acima da cabeça dos ouvintes. Às vezes, ao final de um conto, o aposento enche-se de amanhecer. Outras vezes, um fragmento de estrelas fica para trás. Ou ainda, uma faixa de luz rasga o céu tempestuoso. Abram as janelas, acomodem-se, que está começando o círculo de histórias, um convite ao silêncio e à escuta. Essa ação faz parte do Festival Cultural Virtual do Oeste do Paraná. Eu sou Leomir Bru, contador de histórias mambembe, artesão da palavra, encadernador artesanal. Sou responsável pelo projeto de contação de histórias Expedição Viramundo, um projeto que percorre as estradas do interior do país, levando literatura e contação de histórias a todos os ouvintes e leitores. Sou natural de Palotina, aqui do interior oeste do estado, e é daqui, de Palotina, que eu conto essas histórias que chegam até vocês agora. Para ouvir histórias, a gente precisa de olhos, ouvidos, imaginação e coração aberto para as histórias entrarem. Eu entrego as minhas histórias como quem entrega o mais bonito presente. Griot é voz, ancestralidade e tradição. Contador de histórias, guardião dos mistérios e dos segredos dos povos por onde passa. Conta-se que um velho griot, estando para morrer, reuniu seus discípulos. Sempre fui intermediário de vocês diante das grandes dificuldades, dos momentos de alegria. E agora, quando eu me for, vocês terão que fazer o mesmo, sozinhos. E está tudo bem. Vocês já sabem em que local da floresta devem se encontrar? Sabem como acender a fogueira? Sabem que histórias devem contar. Façam isso e Deus virá. A primeira geração obedeceu exatamente às suas instruções. Diante dos momentos de dificuldade ou de alegria, eles se reuniam, acendiam a fogueira tal qual as suas orientações, contavam as histórias e Deus sempre veio. A segunda geração não sabia o local exato da floresta em que deveriam se reunir. Mesmo assim, eles se reuniam, acendiam a fogueira, contavam as histórias e Deus ainda veio. Na terceira geração, as pessoas não se lembravam o local exato da floresta, tampouco como acender a fogueira. Então eles preferiam não fazê-lo. Mas ainda assim as pessoas se reuniam, contavam as histórias e Deus ainda veio. Na quarta geração, a floresta era só um bosque. As pessoas não sabiam onde, nem como conseguir lenha para acender uma fogueira. Tampouco se lembravam das histórias que deveriam contar. Mas uma pessoa, uma única pessoa se lembrava da história sobre tudo aquilo e a contou em voz alta. E é por isso que dizem que sempre que uma pessoa conta uma história em voz alta, Deus, os deuses, a deusa, sempre vem. Contam que há muito tempo, num povoado, uma mulher mal vestida e muito velha adentrou, se dirigiu à primeira casa, bateu na porta. As pessoas olharam aquela mulher da cabeça aos pés, fecharam a porta. Mas ela tinha fome e tinha sede. Então ela se dirigiu à segunda casa e ali mesmo pela janela olharam e não abriram. E assim na terceira, na quarta e em todas as casas daquele povoado.
A mulher então, cansada e faminta, se dirigiu até a praça da cidade e bebeu água na fonte e sentou-se para descansar. Ali sentada, a mulher observou que, de longe, um jovem muito bonito e vestindo uma longa capa de todas as cores chegava. O jovem se dirigiu à primeira casa, bateu, a porta abriu. Da praça, a mulher podia escutar risadas, comemorações, barulhos de taças. O jovem então se dirigiu à segunda casa e aquilo se repetiu, e a terceira, e em todas as casas daquele povoado. A mulher, intrigada, se dirigiu ao jovem e perguntou: quem é você que a todos recebem com festa, meu jovem? Eu? Eu sou o conto. A mim todos querem ouvir. E a senhora quem é? Eu. Eu sou a verdade. E a mim? A mim ninguém quer conhecer. O jovem, compadecido daquela senhora, estendeu sua mão a ela e guardou-a dentro de sua capa. E assim, o conto e a verdade seguiram pelo mundo todo. E é por isso que dizem que até hoje, quando se escuta uma história, ela sempre vem acompanhada de uma verdade. A próxima história que eu conto se chama O Pote Rachado. E ela diz assim: imagine um caminho. Imagine um caminho de areia. Imagine um caminho de areia que leva a um rio. E alimentando esse rio, imagine uma nascente. E nessa nascente, um homem enchendo 2 baldes. Um homem enche esses baldes, joga-os em suas costas e percorre o caminho de areia. Mas imagine que o balde do lado esquerdo está rachado e deixa algumas gotas de água caírem pelo caminho. O homem chega ao povoado e o pote da esquerda está meio cheio ou meio vazio. O homem vende a sua água no povoado e refaz aquele caminho. Novamente ele enche os baldes e percorre o caminho, e o balde da esquerda sempre gotejando. Aquele homem poderia trocar aquele balde, mas aquele balde rachado era a coisa que aquele homem mais apreciava em sua vida. O vento e os pássaros traziam para o caminho de areia sementes. Sementes que o balde rachado regou. E regando aquele caminho, ele floresceu, foi sombreado, e é por esse caminho que esse homem percorreu até o fim de sua vida. Há um provérbio que diz: feliz aquele que tem rachaduras, pois deixa a luz entrar. Contar essa e outras histórias é uma forma, uma tentativa de abrir rachaduras para que a luz possa entrar. Essa é uma história de Malbatarã. Diz que era uma vez um rei que reuniu os maiores sábios de sua corte. O rei trabalhava na fabricação de um anel que levaria um precioso diamante. O rei desejava que, embaixo desse anel, ele pudesse esconder, guardar uma mensagem. Uma pequena frase que fosse capaz de ajudá-lo em momentos de desespero
e que essa frase pudesse ajudar os seus descendentes e os descendentes dos seus descendentes por toda a eternidade. Os sábios receberam aquele pedido, correram para os livros. Eles poderiam escrever grandes tratados, teses, mas encontrar uma frase, poucas palavras que fossem capazes de ajudar o rei e os seus descendentes em momentos de desespero, isso era impossível. O rei tinha um homem de confiança que trabalhava para ele, já havia trabalhado também para seu pai. O rei procurou esse homem. O homem disse que ele tinha a mensagem que o rei tanto procurava. Há muito tempo, um sábio, um místico, grande mestre, havia passado pelo castelo e deixado essa mensagem. O homem então escreveu em um pequeno papel a mensagem, dobrou e entregou ao rei, com a condição de que ele só lesse no momento em que precisasse de ajuda e não tivesse outra saída. Esse momento não demorou muito para acontecer. Um dia, há sempre um dia, o rei perdeu uma batalha e foi expulso de seu castelo. Assim, fugindo dos seus inimigos, o rei chegou ao final de uma estrada à beira de um precipício. Seguir seria encontrar a morte. A vida não tem caminho de volta. O rei então lembrou-se do anel. Abriu, desdobrou o papel e finalmente leu a pequena e poderosa frase que dizia: "Isso também passará." Um silêncio profundo pairou sobre o rei. O passo dos inimigos que se aproximavam foram cada vez se distanciando. Eles teriam se perdido na floresta. O rei conseguiu reerguer suas forças, reunir o seu exército e reconquistar o seu reinado. No dia em que retornava à corte, uma grande festa nas ruas, o povo cantando, dançando, reunido como a gente gostaria de estar. O homem a seu lado disse que aquele também era um momento adequado para que ele lesse a mensagem contida no anel. O rei não entendeu. Afinal, aquele era um momento de alegria, festejo. Afinal, ele era vitorioso. O homem explicou que aquela mensagem não era para apenas momentos de desespero ou de derrota, mas também para momentos de alegria ou vitória. O rei finalmente abriu o anel, retirou a mensagem, desdobrou o papel e leu: "Isso também passará." E assim, o rei pôde finalmente entender aquela mensagem, iluminar-se com ela. O homem disse que na vida nada é permanente. Assim como o dia e a noite, alegria e tristeza. A inconstância da vida faz parte da natureza das coisas. Isso também passará. De Malbatar. Isso também passará. E quando tudo isso passar, que não nos falte palavras para que a gente possa contar a nossa história. E é sobre isso a nossa próxima história. Também de Malbatar, a história sem palavras. Contam que há muito tempo, um cruel e poderoso rei convocou um jovem e querido poeta de seu povo. O rei desafiou o poeta a contar a história de seu reinado sem pronunciar uma única palavra. O poeta, entendendo a armadilha que o rei armava para ele,
se dirigiu até o centro do palco. Embaixo da escadaria que levava ao trono do rei. No meio daquele salão luxuosamente enfeitado, diante de toda a corte, o poeta primeiro imitou o som de uma ovelha. Em seguida, o poeta latiu como um cão, bramou como um tigre e ainda rugiu como um leão. O rei, tomado por uma ira profunda, perguntou o que era aquilo, pedindo explicações ao poeta. O poeta, muito tranquilamente, lhe explicou que o som de cada um dos animais contava a história do reinado. No começo, o rei havia sido bondoso como uma ovelha. Depois, querendo conquistar a confiança de seu povo, se mostrou fiel como um cão. E não há maior representante da fidelidade do que um cachorro. Depois ainda, mostrou que nunca fugiria do combate. E era valente e audacioso, assim como um tigre. Por último, mostrou que governava com uma coragem leonina. O rei, tomado pela vaidade, ficou extremamente orgulhoso da sua história sendo contada de maneira tão bela e presenteou o poeta com os maiores tesouros. Contam que até hoje a história do sábio poeta tem encorajado gerações, dizendo: quando proibirem a nossa palavra, quando calarem a nossa voz, inventaremos um outro idioma, inventaremos uma nova comunicação, mas nunca deixaremos de contar a nossa história. E é aí que mora o nosso mais precioso tesouro. As duas próximas histórias que eu vou contar, eu ouvi de Gilca Girardello, uma pesquisadora, professora e contadora de histórias da Ilha do Desterro, Florianópolis, Santa Catarina. Uma dessas histórias já é uma história que me acompanha há muito tempo dentro da minha trajetória de contador de histórias. Se você que está assistindo essa sessão já assistiu alguma sessão presencial de contos, provavelmente já teve contato com essa história, já pôde imaginar junto com ela. Uma história que eu tenho muito carinho e profundo respeito, e acredito que hoje, talvez mais do que nunca, seja importante contar, revisitar e refletir sobre essa história. A Lenda das Estrelas. Para contar essa história, eu peço licença ao povo ancestral das nossas matas, pois é de lá que essa história vem. Os dias nem sempre foram tão bonitos e as noites nem sempre foram tão mágicas e estreladas como hoje. Houve um tempo em que as pessoas tinham um grande problema. O céu, meus amigos. O céu era muito baixo. O céu era tão, mas tão baixo, que as árvores não podiam crescer, os pássaros não podiam voar, não havia lugar para as nuvens. Mas o pior é que no meio disso tudo, as pessoas tinham que andar assim, abaixadas e curvadas, porque o céu tocava a cabeça de todos. As crianças não tinham esse problema. As crianças podiam andar eretas e as crianças podiam correr, mas as crianças não podiam fazer aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial durante toda a nossa trajetória. As crianças não podiam brincar.
Com os adultos abaixados e curvados, eles ficavam impossibilitados de realizar qualquer trabalho ou obrigação. Então eram as crianças que faziam tudo. Limpar, passar, cozinhar, colher, plantar, ajeitar aqui, arrumar ali. As crianças sabiam que um dia cresceriam, se tornariam adultas. E aconteceria o mesmo. Caminhariam curvados e abaixados, assim como seus pais, vizinhos, tios e avós. Mas as crianças de uma tribo indígena da América do Norte resolveram se reunir e fazer qualquer coisa para mudar essa situação. Juntas, as crianças tentaram empurrar o céu. Para conseguir empurrar o céu, as crianças construíram umas lanças bem compridas, bem pontiagudas e bem fortes. Aquelas crianças empunharam as suas lanças. Contaram até 3 e gritaram o seu mais forte e poderoso grito de guerra. 1, 2, 3. Yahoo! Agora, senhoras e senhores, eu vou pedir para que vocês em casa também, assim como as crianças indígenas da América do Norte, segurem suas lanças, para que juntos a gente as ajude a conseguir empurrar o céu. Vamos lá? 1, 2, 3. Yahoo! Nada aconteceu. O céu continuava ali, tocando a cabeça de todos. As crianças ficaram tristes, os adultos riram. Afinal, a quem caberia empurrar o céu? Mas as crianças não desistiram, afinal era o futuro delas que estava em jogo. No segundo dia, as crianças se reuniram. Reuniram ainda mais força. Se concentraram ainda mais. Construíram lanças maiores, mais pontiagudas e mais fortes. E mais uma vez, meus amigos, aquelas crianças empunharam as suas lanças. Por favor, lanças em mãos, todos. 1, 2, 3. E Yahoo! Com toda aquela força empenhada, não teve jeito. As crianças juntas conseguiram empurrar o céu para o lugar onde ele está até hoje. Os adultos ficaram de queixo caído. E não é que os curumim conseguiram empurrar o céu. Então, pela primeira vez na vida, eles puderam andar eretos. À noite, porém, as crianças se deram conta de que tinham aberto lá no céu com a ponta de suas lanças pequenos buracos. Todos ficaram preocupados. Quando todos pensavam que o céu ia ficar para sempre todo esburacado, foram surgindo uma a uma, aqui, ali, e aqui também, pequenas luzes. Luzes que hoje nós chamamos de estrelas. Reza a lenda de que toda vez que essa história é contada, uma nova estrela surge lá no céu. E que toda vez que o grito de guerra das crianças indígenas do mundo todo é ecoado junto, um novo sonho se realiza. E agora, pelos nossos sonhos individuais e coletivos, a gente vai pensar no nosso maior sonho. Vai segurar esse sonho na cabeça. Vai acreditar nesse sonho, porque quando a gente acredita, a gente alcança. E de sonhos na cabeça, a gente vai pela última vez empunhar as nossas lanças. E juntos empurrar o céu para conseguirmos alcançar os nossos sonhos. 1, 2, sonho na cabeça. 3, Yahoo! A última história que eu conto é uma lenda também escutada a partir de Gilca Girardello, e é a lenda dos sapatos. Essa história diz assim:
Contam que não há muito tempo atrás, no sul da África, uma pequena aldeia não tinha o costume de usar sapatos. A areia era macia e a grama também. Não havia necessidade. Mas toda vez que algum dos moradores daquela aldeia precisava ir à cidade, fazer um serviço, ir ao hospital, qualquer coisa, era aquele corre-corre atrás de alguém que tivesse um sapato que pudesse emprestar. Assim, o homem mais velho daquela aldeia, como é típico dos mais velhos, era também o mais sábio, teve uma ideia. O homem resolveu abrir, logo na entrada da aldeia, uma pequena tenda, uma venda de calçados. Assim, numa grande árvore, ele pendurou sapatos e calçados de todos os jeitos, tipos, tamanhos e cores. Era sapato de salto, rasteirinha, sapato de festa, sapato de velório, sapato de esporte, aberto na frente, fechado atrás, sapatos de todo tipo. Assim, sempre que alguém precisava ir à cidade e resolver alguma coisa, passava pela tenda, escolhia o seu sapato, ia até a cidade e na volta devolvia. E o aluguel qual era? À noite, depois de tomar banho no rio e se alimentar, toda aquela aldeia se reunia. E naquele dia, quem havia alugado os sapatos contava para todo mundo ali por onde aqueles sapatos haviam andado. Nesse momento em que a gente está em casa, cuidando um do outro, ficando em casa, eu convido a vocês a contarem entre vocês que estão dentro da mesma casa, ou compartilharem com a gente nas redes também, por onde, durante tanto tempo, o seu calçado tem andado. Muito obrigado. Para que você pudesse ficar em casa recebendo entretenimento de qualidade, tendo acesso a shows, oficinas e contações de história, uma equipe gigantesca se empenhou nas últimas semanas a fazer esse festival acontecer. Para encerrar, eu gostaria de agradecer à Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3, o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e a Itaipu Binacional, que tornaram o Festival de Cultura Virtual do Oeste do Paraná possível. Muito obrigado a toda a equipe que tem trabalhado muito para esse festival acontecer. Agradeço a você que está aí. Agradeço a sua escuta tão generosa. Se puder, fique em casa.